E neste domingo, dia 23 de abril, os franceses voltam às urnas para eleger o novo presidente do país. A eleição é apontada como um teste para a União Europeia. De acordo com as últimas pesquisas, a candidata de extrema-direita da Frente Nacional, a Marine Le Pen, deve disputar o segundo turno com o centrista Emmanuel Macron. Correm por fora François Fillon, do Partido Republicano, e Jean-Luc Mélenchon, do Partido de Esquerda, e Benoît Hamon, do Partido Socialista. Eu vou começar esse tema da eleição da França com o nosso Carlos Andreasa, conhece tudo, morou lá na França. Ô Andreasa, o que você está esperando desse segundo turno? Desse primeiro turno, melhor dizendo, você apontaria algum favorito para essa eleição de domingo? Será que Marine Le Pen tem chance de... Não, no segundo turno, muito provável ela estará, né? Mas de ganhar, de fato, a eleição, Andreasa? O cenário continua o mesmo. Há uma forçação recente para dar chance ao Jean-Luc Mélenchon, que é um esquerdista, um comunista, um radical, mas ele não tem chance de ir ao segundo turno. A disputa, nesse momento, é entre Marine Le Pen, que me parece estará no segundo turno. A questão é quem irá com ela. O favorito, segundo as pesquisas, com alguma vantagem, é o Macron, que é um centrista, digamos assim, embora tenha sido ministro da economia do governo socialista de François Hollande. Correndo por fora, já foi o favorito para chegar ao segundo turno, teve uma queda muito brusca por acusações de corrupção envolvendo família, etc. e tal. Começou uma pequena recuperação, o Fillon pode surpreender e ir ao segundo turno, mas o cenário provável é que seja Marine Le Pen contra Emmanuel Macron, e nesse caso, aliás, em qualquer um dos casos, quem for ao segundo turno com ela, vencerá. Tá? Todos os cenários apontam isso, ou seja, ela não tem chance de ser presidente da França, embora tenha chance imensa, maior chance de estar no segundo turno. O curioso é que o candidato, o Benoît Hamon, do Hollande, do presidente da República, está muito mal colocado nas pesquisas, atrás de todos esses, inclusive do Mélenchon, que é um radical de esquerda. É muito curioso isso, né? O cenário é mais ou menos esse. E você, Rivera Magalhães, o que você está esperando? Andreasa deu todo o cenário. Essa eleição da França ela é marcada por várias zebras, né? Porque os principais candidatos nem chegaram a ser candidatos. Os pré-candidatos foram caindo ao longo do caminho. Sarkozy perdeu as prévias, o Alain Juppé perdeu as prévias, o François Hollande, atual presidente, desistiu. Rejeição muito alta, né? Todos os políticos tradicionais foram caindo, o que me remete um pouco ao cenário de 2018. Eu acho que a gente aqui no Brasil pode ter um cenário mais ou menos como esse, em que as estrelas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada, e surge um nome novo com chances de disputar um segundo turno apertado ali, no olho mecânico. Eu acho que a gente deve ficar de olho nessa eleição pelo que ela traz ali de paralelo com o Brasil, por essa política que está em mutação. As democracias do mundo estão vivendo um teste aí, né, de sobrevivência do modelo atual para uma transição de uma política que a gente ainda não sabe direito que contornos vai ter. E a França mostra isso, uma direita radicalizada, uma esquerda radicalizada, um centro meio tímido. O Brasil está caminhando mais ou menos para um cenário parecido com esse. Ô Vera, e já passando para o Madu falar sobre esse assunto, também tem uma pesquisa do Instituto Europeu que mostra que os franceses são os que têm menos esperança política na Europa. Um dado interessante, 53% da população prevê que a situação do país deve piorar. Aí é aquela melancolia francesa clássica. Vai, Madu. Eu achei muito interessante essa percepção da Vera e ela bate com os meus sentimentos, né? Quer dizer, eu particularmente não tenho muita simpatia pelos franceses, pelas questões históricas aí, mas enfim, eu vejo nos franceses um certo ressentimento e um certo desilusão com os políticos, em primeiro lugar, e com a política, né, de uma maneira geral. E isso me deixa bastante preocupado, né? Eu acho que essas eleições realmente vão ser muito importantes para a União Europeia e a família Le Pen, né, assim como a família Lula da Silva perseguiu durante tantos pleitos, né,
a titularidade do governo francês, eles nunca tiveram tão próximos. E eu acho que a eleição da Marine Le Pen seria, evidentemente, um desastre. Tão de perto assim, até por essas questões todas, o panorama eleitoral lá, mas eu, como por perfil, eu acho que o Emmanuel Macron, sendo uma pessoa assim mais moderada, mais de centro, poderia dar uma ajustada nesse sentimento francês, aí nesse sentimento que está começando a gente ver na Europa, na Itália já tem alguma coisa também, uma certa desilusão, né? Como a gente viu na eleição americana. Fala, Andreasa, você que é um quase francês, muito embora eu gosto muito de você, hein? Eu sei disso, olha só, a Vera fez um paralelo curioso com o Brasil, né? E eu acho que é um exercício que a gente pode fazer aqui livremente para descontrair um pouco o programa. O Macron nunca disputou uma eleição. É a primeira eleição dele. Ele era um burocrata, foi ministro da Fazenda. Ele pode ser uma espécie de João Dória nesse cenário. A Marine Le Pen poderia ser associada, seria uma associação fácil, por exemplo, ao Jair Bolsonaro, né? Tem um voto firme, sólido, mas com pouca capacidade de aglutinar no segundo turno, com pouca chance de atrair aliados para vencer. O François Fillon é, de todos esses, o que está em terceiro nas pesquisas, aquele com perfil mais associado à política tradicional. Ele foi primeiro-ministro, é da turma do Sarkozy, poderia ser, digamos assim, um Geraldo Alckmin no cenário. E o Jean-Luc Mélenchon, o louco comunista, esquerdista, seria uma espécie de Luciana Genro, minha gente. É isso aí. Essa é boa. Pobre francês, só falta o Levi Agora Fidelix, a gente entende, né? Essa pesquisa que mostra porque os franceses estão tão desiludidos com a política. Olha, política francesa por Carlos Andreas, hein? Tá aí. Mas é um paralelo interessante. É um paralelo interessante. O Brasil vai viver, daqui até 2018, uma tentativa de fabricação de candidatos de proveta diante do extermínio em série promovido pela Lava Jato, né? Então, o Dória é o cara que a gente enxerga que já fez isso antes de todos os outros implodirem, que já está mais ou menos aceito no establishment. Mas vem aí uma série de tentativas bizarras, como diria o Andreasa. Tipo o Luciano Huck, que está pondo as manguinhas de fora. Aliás, a capa da Folha hoje com o Luciano e o Sérgio Moro. Exato. Bernardinho, Luciano Huck. Vai vir um monte de candidato de proveta por aí. Então, vamos ver o que dá na França. Vamos ver como é que os franceses vão se comportar diante da novidade. Aí, o cara que nunca foi eleito e tal. E as outras alternativas, porque isso pode indicar um comportamento do brasileiro nas urnas no ano que vem também. Ô, Andreasa, também tem muitas dúvidas dos eleitores. Diga, Madu. Oi, vai, Madu. Não, só uma coisa. Não, a Lava Jato não exterminou com ninguém, Vera. A Lava Jato, quem exterminou com os políticos brasileiros foram eles mesmos, né? A Lava Jato só fez trazer à superfície o que se fazia de errado no Brasil, né? É verdade. Não botar a culpa na Lava Jato. Não, lógico. Esse extermínio, esse raticídio aí.